Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que eu li no meu devocional essa manhã. Está lá em Provérbios 4, nós vamos ler dos versículos de 23 a 26, que dizem o seguinte: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés, permaneça na estrada segura. Acima de tudo, guarde o seu coração. Como anda o seu coração? Como andam as suas emoções? Como andam os seus pensamentos? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer diariamente. O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? Para onde as minhas emoções e os meus pensamentos estão me dirigindo? O texto é claro porque ele diz que o nosso coração é que nos dirige. Para onde você tem direcionado o seu coração? Para onde você tem direcionado os seus pensamentos e as suas emoções? A Bíblia nos diz que nós precisamos focar nas coisas do alto. Nós precisamos pensar nas coisas do alto. Só que muitas vezes, na maior parte do tempo, se todos formos bastante honestos, nós focamos nas coisas terrenas e não nas coisas eternas. Nós nos preocupamos e nós nos ocupamos de coisas que não são Cristo, que precisa ser o nosso alvo. E aí é interessante que o texto ele vai fazendo uma progressão. Então ele fala do coração. Depois ele fala do que nós estamos ouvindo. Depois, então, que ele fala que a gente precisa se afastar das palavras perversas. E aí pode ser tanto palavras ouvidas quanto palavras proferidas por nós. E aí ele continua, então, falando a respeito de para onde nós devemos olhar. E o texto é muito claro. Nós devemos olhar para frente. Quando eu li esse versículo, só me veio outro versículo que fala que nós precisamos seguir rumo ao nosso alvo, que é Cristo. Olhando para Cristo. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. E não olhando para trás, para o que já passou. Porque o Deus que fez lá no passado é o Deus que faz no presente e o Deus que faz no futuro. E por fim, esse trechinho termina falando que nós precisamos estabelecer um caminho reto para os nossos pés. Nós precisamos andar no presente, em retidão. E é interessante que são conselhos simples, mas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Guarde o seu coração. Fuja de palavras perversas. Olhe para frente e caminhe um caminho reto. Que esses conselhos, que esses provérbios possam te ajudar hoje, essa semana e sempre. E que você não se esqueça de que nós servimos a um Deus que precisa ser o nosso foco, precisa ser o nosso alvo, que é o caminho pelo qual nós trilhamos e que fez no passado, mas continua fazendo no presente e no futuro. Um beijo, tchau, tchau. Deus abençoe.